preservando a originalidade do nome do Criador, Yud-Rei, Vav-Rei, YHWH, saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno Ial, do Filho eterno Ialcha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Respondendo à pergunta, por que o cristão não pode votar na esquerda? O voto é uma decisão pessoal e de consciência, assim como a fé também é uma decisão pessoal e de consciência através do livre-arbítrio. O voto é uma decisão que impacta a coletividade, mas que só pode ser tomada de forma autêntica se respeitar a consciência de cada pessoa. A fé, embora seja vivida de maneira pessoal, também pode irradiar efeitos sociais, pois molda valores, atitudes e relações. O cristão não pode votar em pessoas de partidos da esquerda, porque os partidos de esquerda defendem pautas que entram em conflitos com valores cristãos, como questões ligadas à família, aborto e ideologias sociais que são incompatíveis à fé da família educadora cristã. O cristão que vota na esquerda é a mesma coisa de viver em dupla personalidade, pregando o que não vive, sendo cúmplice dos seus representantes esquerdistas que aprovam leis contra a família educadora cristã. O voto é uma prática que une racionalidade e esperança. Racionalidade, porque avaliamos propostas, candidatos e consequências. Esperança, porque confiamos que o sistema democrático, apesar de suas imperfeições, é capaz de refletir a vontade popular. Cada cristão precisa refletir sobre como sua fé se conecta com as propostas políticas e sociais, se elas vêm com afinidade entre princípios bíblicos, com uma educação sadia que conecta o mundo. Coisa que não existem com os partidos da esquerda em vários países na face da terra. Algumas pessoas esquerdistas têm usado do poder público para proveito próprio ou
em benefício de um grupo de pessoas, de forma que constitui uma violação das leis vigentes em cada país, como vem acontecendo nos últimos anos, através das pessoas da esquerda que cometem corrupção política, porque não são políticos, e sim politiqueiros. Um voto é como uma arma poderosa que, ao ser usada, expõe o caráter de quem usa, mas aquele que é eleito nem sempre tem o caráter daquele que se expõe na hora de votar, porque não é político, e sim um politiqueiro, um larápio que vive em corrupções ativa e passiva. Aqueles que votaram errado, vigiem para não votarem errado novamente, pois só podemos corrigir esse erro de 4 em 4 anos nas próximas eleições. Um bom estadista deve atuar politicamente, não pensando nas próximas eleições, mas nas próximas gerações. Na política, em vários países na face da terra, existem alguns manipuladores que enxergam as outras pessoas como mamulengos, que utilizam de artimanhas tentando mudar o modo de pensar ou agir de algumas pessoas na sociedade com o intuito de obter benefícios próprios. Nem todas as pessoas são marionetes para serem utilizadas como fantoches nas mãos molengas desses manipuladores que têm as mãos leves na política, pois são verdadeiros larápios que querem usar as outras pessoas como mamulengos em suas peças teatrais em vários países na face da terra. Ai, ai, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade e o pecado como tirantes de carro, dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Ai, ai, ai dos cristãos que votam na esquerda, sendo cúmplices de esquerdistas que apoiam terroristas, certas ideologias mundanas das obras da carne e até matarem crianças quando está começando a vida, dizendo que o aborto é seguro e legal dentro de limites estabelecidos pela lei e pela ética médica. Vós, pastores, bispos e apóstolos, orientem as vossas ovelhas
os cristãos, ensinando o que é correto, falando que a alma vivente em corpo, alma e espírito é gerada no ventre da mãe. Por isso, não podemos matar, abortar, e por isso também não podemos votar em candidatos que apoiam certas ideologias e leis satânicas em nenhum país na face da terra, porque votando neles está sendo cúmplice dos erros deles. Ao invés de matarem fazendo aborto de uma alma vivente em corpo, alma e espírito indefesa, por que não aprovar leis para castrar os estupradores? Porque as pessoas que cometem estupro estão cometendo um crime gravíssimo contra a dignidade e liberdade sexual. Por isso, tem que serem castrados, removendo os testículos por cirurgia para não cometerem mais crimes como esses que os estupradores vêm cometendo, que às vezes geram filhos indesejáveis. Ai, ai, ai dos justos da terra, porque habitam no meio de um povo pérfido, de impuros lábios, cheios de maldades, que tratam perfidamente, agindo com perfídia, os quais são desleais, falsos, egoístas, maquiavélicos e gananciosos, que não temem ao Deus vivo, Criador, e aprovam leis injustas na face da terra. Aqueles que não gostam de política, não se esqueçam que serão governados por aqueles que gostam. E existe no meio político muitos politiqueiros que não temem ao Criador. No dia da eleição, vamos votar do lado certo, na pessoa certa, de maneira correta, que a graça de nosso soberano Rei, o Filho Eterno, Yahushua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, o amor do Pai Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.